Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a prova 3 do curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado durante o primeiro semestre de 2021. Então, na sequência desse vídeo, nós apresentaremos os enunciados das questões e, em seguida, as soluções. A primeira questão possui o seguinte enunciado. A estrutura apresentada na figura abaixo é composta por um eixo submetido à torção e por dois elementos de barra simples, BD e B'D', que são nada mais nada menos do que elementos de treliça. O trecho AB ou AB' do eixo possui seção transversal vazada de paredes finas de septo único, enquanto o trecho BC ou B'C do eixo possui seção transversal circular maciça. Considerando a estrutura da figura abaixo, determine o valor da força normal nas barras BD e B'D' em função de T, ou seja, são os elementos de barra simples, ou seja, a força normal nos elementos de barra simples, e em seguida o valor, o máximo valor de T, ou seja, o máximo valor do momento de torção aplicado na extremidade livre do eixo, que pode ser aplicado para que não ocorra a falha nos elementos de treliça, ou seja, o BD e B'D', cuja tensão admissível é 150 MPa, nem a falha nos eixos, em suas duas partes, cuja tensão de cisalhamento máxima é igual a 100 MPa. Então a gente pode ver claramente aqui que o trecho da esquerda, ou seja, o AB ou AB', tanto faz, ele possui uma seção transversal vazada de septo único de paredes finas, cujas dimensões médias são 5 por 10, enquanto que o trecho B'C ele possui uma seção transversal circular maciça, cujo diâmetro é 5 centímetros. Então, quando a gente bate o olho nessa estrutura, a gente percebe que é uma estrutura estaticamente indeterminada, ou uma estrutura hiperestática. Então, a estratégia para se resolver esse problema é a aplicação do método das forças, por meio do qual nós aplicamos o princípio da superposição dos efeitos. Então, o que nós faremos na sequência? Nós utilizaremos o método das forças, então nós iremos pegar essa estrutura estaticamente determinada e transformá-la numa estrutura isostática equivalente por meio da remoção de vinculações de maneira conveniente. Então, aqui nessa solução, onde que eu vou remover vinculação? Eu vou remover as vinculações através da liberação da conexão dos elementos de barra simples. Tá? Então, por que eu vou fazer isso aí? Porque quando a gente no processo de solução, nós vamos primeiramente determinar os giros, nesse caso, pelo fato do problema ser de torção, nos pontos onde as vinculações foram removidas e, na sequência, nós iremos incorporar a presença das vinculações, exatamente nos pontos onde elas inicialmente foram removidas, de tal forma que, na sequência, a gente consiga impor uma compatibilidade. Tá? Então, a gente vai tomar os giros, nesse caso, que é pelo fato do problema ser de torção, decorrentes do carregamento externo, e aí nós iremos superpor os giros decorrentes da ação das vinculações e iremos propor uma compatibilidade. No presente problema, pelo fato de nós termos barras de treliça envolvidas, nós iremos associar o alongamento ou encurtamento delas, que nós ainda não sabemos, iremos fazer isso aí durante a solução, ao giro do eixo. Então essa vai ser a nossa compatibilidade. Tá bem? Então vamos fazer o problema aí. Então essa é a estrutura que nós iremos resolver. O eixo possui 2 metros de comprimento, dividido em duas porçõezinhas ou 2 subeixos de 100, sendo que na conexão deles nós temos a presença dos elementos de barra simples. Tá? Então o nosso processo de solução aqui, pelo fato do problema ser estaticamente indeterminado, como já mencionei, iremos aplicar o método das forças. Então para isso eu vou remover inicialmente aqui a presença dos elementos de barra simples, tá? Para que eu consiga obter a minha estrutura isostática equivalente. Tá? Então, a estrutura isostática equivalente, que é a estrutura que nós iremos tratar no problema 0 particularmente, é essa que está ilustrada nessa figura, na qual nós temos a estrutura isostática equivalente e temos os carregamentos externos atuantes. Tá? Que nesse caso é composto exclusivamente pelo momento de torção T aplicado na extremidade livre do eixo. Com base nessa estrutura aqui, qual é o objetivo? O que eu tenho que fazer nesse problema aqui? O que eu devo calcular? Nós devemos calcular nesse problema o giro
no ponto onde as vinculações foram removidas. Tá? Então, particularmente nesse caso, nós iremos calcular o giro nesta seção aqui, ó, que foi a seção onde nós removemos a influência dos elementos de barra simples. Tá? Aí você fala para mim, mas por que eu tenho que calcular o giro aqui? Porque com base no giro calculado aqui, ó, na sequência nós iremos superpor os problemas e iremos escrever uma condição de compatibilidade exatamente aqui. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então, ó, com base nesse problema aqui, ó, a estrutura isostática equivalente e também o carregamento externo atuante, então a gente consegue impor facilmente aqui o equilíbrio no problema. Né? Então nós teremos um momento de torção reativo na extremidade esquerda, que eu estou chamando simplesmente de R. Então, fazendo o equilíbrio aqui, né, ó, de momentos, eu vou ter menos R mais o T igual a zero. Então a gente descobre, né, que nesse caso R igual a T. E como, né, ó, ambos os momentos de torção possuem, né, o seu vetor saindo do plano da seção transversal, por meio da nossa convenção de sinais, a gente tinha combinado isso, né, de que a nossa convenção de sinais era dessa maneira, ou seja, se o vetor momento de torção positivo sai do plano da seção transversal, então ele é positivo. Tá? Então, na verdade, o que está por trás aqui é o fato de que os momentos, né, de torção positivos eles causam giro no sentido anti-horário, né, no plano da seção transversal. Então, isso aí coincide e concorda com o sistema de coordenadas que nós adotamos para descrever os pontos na seção transversal, né, onde o eixo x positivo ele sai do plano da seção transversal e os eixos y e z descrevem os pontos no plano da seção transversal. Tá? Então, nesse caso aqui, esse momento de torção aqui positivo, né? Então ele indica que ele está orientado na direção positiva do eixo x. Tá? Então, ó, a gente descobre facilmente aqui que o diagrama de momento de torção ele é T positivo para todo o comprimento do eixo, e como nós queremos calcular, né, o giro nessa porçãozinha aqui, né, ou seja, no ponto onde as bases de treliça foram removidas, então nós temos que calcular, né, o giro relativo entre as extremidades do eixo, né? Então, nesse caso, é mais fácil a gente calcular o giro relativo, considerando apenas a parte AB ou AB', pelo fato, né, da extremidade esquerda estar engastada. Tá? Então, se eu sei que aqui está engastada, então quer dizer que o giro na extremidade esquerda é zero. Então, quer dizer que o giro relativo, né, dessa extremidade em relação a essa já é o próprio giro total, tá? Nessa extremidade aqui na qual nós queremos calcular o giro, para em seguida impor a condição de compatibilidade. Como esse eixo aqui, ó, essa porção do eixo do lado esquerdo, ele é composto por uma seção transversal vazada de paredes finas, então a gente sabe, né, conforme nós mostramos anteriormente no curso, que o giro desse pedacinho aqui, ele pode ser avaliado por meio dessa equação, que envolve uma integral no comprimento do eixo considerado, né, que é o momento de torção atuante nesse pedacinho do eixo, dividido por 4 vezes a área média ao quadrado da seção transversal, vezes g, que é o módulo de elasticidade transversal, vezes essa integral de contorno, ou integral perimétrica, certo? De ds sobre t, onde o ds ele nada mais, nada menos envolve, né, do que a dimensão perimétrica da seção transversal e t, a espessura, né, da parede fina que o compõe. Então, com base aqui, ó, na geometria da seção transversal fornecida, a gente descobre que a área média da seção transversal ele nada mais, nada menos é do que 5 por 10, né, 5 vezes 10, então dá 50 centímetros quadrados, e que essa integral perimétrica do ds sobre t, pelo fato, né, ó, da espessura ser constante ao longo de todos os elementos de parede fina que compõem a seção transversal, então essa integral aqui se transforma numa somatória. Né, ó. Então esse t, como ele é constante, ele pode sair para fora da integral, então fica uma integral de ds, que é o próprio perímetro da seção transversal. Tá? Então quando a gente faz, né, ó, as porções, aí, ó, 5 sobre 0,5, né? Ou seja, o comprimento perimétrico aí dividido pela espessura, né? Então vou ter 5 sobre 0,5, 10 sobre 0,5, 5 sobre 0,5 e 10 sobre 0,5. Quando somado isso tudo, a gente descobre o resultado da 60. Tá? Então é muito tranquilo. Com base, né, ó, na avaliação aqui desses dois parâmetros, então a gente já consegue calcular o giro relativo, que eu estou chamando aqui, ó, de φAB ou simplesmente φ0, ou seja, o φ do problema zero, ou o giro do problema zero. Tá? Então vai ser o quê? Né? Integral de 0 até 1, então, ou seja, de 0 até o comprimento aqui, final, né, do trecho no qual eu quero calcular o giro, do momento de torção dividido por 4 vezes, né, a área média ao quadrado, então aparece um 10 a menos 4 aqui pelo fato de eu transformando os centímetros quadrados para metro quadrado, e os 80, 10 a sexta, né, e os 10 a sexta aparece pelo fato de eu estar transformando o gigapascal para quilonewtons por metro quadrado. Tá bem? E vezes os 60. Tá? Então,
fazendo essa conta, a gente descobre que o φ, né, ou seja, o giro do problema zero, ele é 0,0075t radianos, onde eu estou assumindo aqui, ó, por compatibilidade de unidades, que esse momento de torção ele vai ser dado em kilonewtons vezes metro. Tá? Então, todas as unidades aqui, ó, nós utilizamos para resolver o problema é kilonewton e metro, né, ou metro quadrado, etc. Então, essa é a unidade básica, as unidades, né, que nós estamos utilizando para resolver o problema aqui. Tá bem? Então, ou seja, o problema zero está resolvido. Nós tomamos a estrutura isostática equivalente, carregamentos externos atuantes, e calculamos o giro, né, nesse caso aqui, pelo fato de ser torção, na seção transversal, né, onde nós removemos a vinculação. O que nós temos que fazer agora é resolver o problema 1 e, em seguida, impor a condição de compatibilidade. Então, como que a gente impõe a condição de compatibilidade nesse problema? Olha, aqui ó, temos uma ilustração, né, ó, exatamente ali da seção transversal, na qual nós temos a conexão dos elementos de barra simples. Então, temos aqui ó, a seção transversal retangular, vazada de paredes finas, que se conecta, né, ó, ao eixo no qual nós temos uma seção circular, tá, de diâmetro igual a 5 centímetros, e exatamente aqui nós temos a conexão dos dois elementos de barra simples. Tá bem? Então, se a compatibilidade ela vai ser imposta se nós assumirmos uma configuração deformada ou deslocada para esse sistema. Tá? Então, ó, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou assumindo essa condição? Porque, com base nessa configuração deslocada, eu consigo associar, né, os alongamentos dos elementos de barra simples, ou encurtamentos, caso você queira resolver de outra forma, ao giro, tá, do eixo. Então, aqui ó, eu estou assumindo que os elementos de barra simples eles serão alongados, tá, por simplicidade. Tá, eu estou assumindo isso com uma simples olhada no sistema no qual nós estamos resolvendo o problema. Tá, olha só, nós temos uma atuação aqui, ó, de um momento de torção T, atuante aqui na extremidade livre do eixo. Então, o que se espera, né, ó, com base nisso aqui, é que esse eixo aqui ele gire no sentido anti-horário. Tá? Então, se esse cara aqui ó, gira no sentido anti-horário, é de se esperar que esses dois elementos de barra simples eles sejam alongados. Tá? Ou seja, eles vão alongar-se devido à atuação do momento de torção T. Porém, né, o fato de você enxergar isso ou não é essencial para resolver o problema. Tá? Você poderia assumir o contrário do que eu assumi aqui. Você poderia dizer, olha, não, eu vou assumir que os elementos de barra simples serão comprimidos. Não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui, você pode assumir essa hipótese também e você vai chegar no mesmo resultado que eu. Isso é tranquilo. Tá? Então, isso é apenas uma hipótese. Isso aqui é que nem cálculo de reação de apoio. Né? Você arbitra o sentido de atuação da força do momento, etc., reativo e impõe as equações de equilíbrio e ao final você checa o sinal associado àquela reação. Né? Se for negativo, quer dizer que o sentido que você arbitrou para aquela ação é o sentido oposto. Né? Aqui vai ser a mesma história. Né? Nós estamos arbitrando uma configuração deslocada para o sistema, né? E vamos resolver o problema considerando essa configuração deslocada e vamos checar o sinalzinho, né? Que vai estar associado aí à ação no final. Se ele deu negativo, quer dizer que a configuração deslocada que eu assumi a correta não é essa, né? É a oposta, mas isso sem problema nenhum. Então, se eu estou assumindo aqui ó, que os elementos de barra simples eles serão alongados, então é muito fácil calcular o giro aqui ó, atuante nessa seção transversal. Então, se o raio, né, dessa seção transversal ele é 2,5 centímetros, pelo fato do diâmetro ser 5 centímetros, então eu posso calcular o giro, que eu estou chamando aqui ó, de φb, nessa seção transversal, simplesmente associando esse alongamento dos elementos de barra simples com o raio. Né? Então, olha, se eu considerar, né, que nós estamos trabalhando aqui, ou tudo que nós estamos formulando, ele é feito no regime de pequenos deslocamentos, tá, no qual os deslocamentos são efetivamente pequenos, né, de tal forma que a gente possa impor o equilíbrio na configuração deslocada, então eu posso dizer que este φb, né, então ele vai ser muito pequeno. Tá? Então, se ele é muito pequeno, então quer dizer que a tangente aqui, ó, que é o ΔL sobre L, ou seja, o comprimento alongado, né, da barrinha, dividido pelo raio, ele, que é o tangente, né, do φb, ele pode ser aproximadamente igual ao φb. Eu posso fazer essa aproximação pelo fato dele ser muito pequeno. Tá? Então eu vou dizer ó, que o tangente do φb, que é aproximadamente igual ao φb, ele vai ser esse ΔL sobre R. Tá bem? Então, como que é esse cara aqui? Ó? Esse ΔL, nós já vimos ele lá no curso anteriormente, né, que é o alongamento do elemento de barra simples. Pelo fato de eu ter aqui apenas uma atuação de forças normais, né, uma única, inclusive não tem o carregamento distribuído
né, nela, o que faz com que a força normal seja constante ao longo do comprimento da barrinha. Então eu sei né, que esse alongamento ele é dado por NL sobre A, né, já que o N ele é constante ao longo de todo o comprimento do elemento de barra simples. Então esse giro ele vai ser NL sobre A, R. Tá? Fácil. Então ó, o comprimento do elemento de barra simples já foi dado aqui no esquema da estrutura, né, que ele é dado 30 centímetros, então ele é 0,3, dividido pelo E, que é 80 gigapascal, que eu estou transformando ele aqui com 10 a sexta para quilonewtons por metro quadrado, vezes a área, né, 0,5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, vezes né, o raio, que é o diâmetro sobre 2, que é 2,5 centímetros. Então a gente faz a conta total e a gente descobre que este giro aqui, né, esse FB, ele é 0,003 N, tá? Onde o N é o valor da força normal atuante. Tá bem? Aqui ó, nos elementos de barra simples. Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, ó, uma coisa que é importante analisar aqui também ó, é o sentido do giro da seção transversal. Tá? Então, ó, se eu estou considerando né, que essas barrinhas serão alongadas, então eu estou assumindo que o giro da seção transversal ele é feito no sentido anti-horário. Tá? O que na nossa convenção de sinais ele é positivo. Tá? Então esse giro aqui ó, ele recebe o sinal positivo pelo fato de ele estar sendo realizado né, no sentido anti-horário. Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, ó, esse cara aqui, esse FB que nós acabamos de determinar aqui, ele será utilizado na imposição da condição de compatibilidade. Tá? Então nós iremos utilizá-lo né, para dizer que os giros né, do problema 0 mais os giros do problema 1 serão iguais a este giro aqui, que é dado pela compatibilização né, do deslocamento do elemento de barra simples com o giro no eixo, tá? Através dessa condição de cinemática do problema. Joia! Então, como nós assumimos né, que os elementos de barra simples serão alongados, né, ou seja, então a força normal em cada um dos elementos de barra simples possui estes sentidos ilustrados nessa figurinha aqui, ó, ou seja, essa barrinha BD, né, se ela está sendo alongada, então eu tenho uma força normal para baixo, porque esse é o sentido da tração, enquanto que na barrinha B', D', né, que ela também está sendo alongada nesse problema, eu vou ter uma força normal que ela também é de tração, tá? Porque está fazendo com que a barrinha alongue. Se eu aplicar aqui ó, a terceira lei de Newton, né, ou seja, a ação e reação, então essas forcinhas que atuam aqui ó, no elemento de barra simples, quando eu transfiro né, elas aqui para o eixo, elas terão sentidos opostos. Tá? Então, se essa forcinha aqui ó, no elemento de barra simples ela é vertical para baixo, então quer dizer que sobre o eixo ela vai estar vertical para cima. Da mesma forma com que essa forcinha N aqui, ó, que está vertical para cima, atuando sobre o elemento de barra simples, sobre o eixo ela vai estar vertical para baixo, tá? Pelo fato de ser ação e reação. Tá bem? Então, quando eu transfiro aqui, ó, essas ações atuantes no elemento de barra simples para o eixo, né, então nós estamos transferindo aqui né, a influência ou o efeito né, das reações aí do elemento que nós tínhamos removido né, para a obtenção da estrutura isostática equivalente sobre né, a estrutura isostática equivalente. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Então o que nós temos que fazer ó, e analisar bem aqui nessa ilustração da direita é que essas forças aqui, ó, esses N's, né, que são as forças normais nos elementos de barra simples, elas não estão atuando no eixo né, ou na seção transversal dos elementos submetidos à torção. Tá? Então nós temos que transportar essas forcinhas N's para o centro de gravidade da seção e devido a essa excentricidade aqui, ó, do problema vai surgir um momento de torção reativo né, associado aos elementos de barra simples. Tá bom? Então como que a gente faz para calcular esses caras aqui? É muito simples, né? Ó, basta que eu pegue o N vezes esse comprimento aqui, ó, que é o raio, né? Vezes o diâmetro sobre 2 aqui. Ó. Então considero a contribuição de momento devido a essa forcinha e também a contribuição de momento devido a essa forcinha. Então essas duas contribuições aqui né, vão se somar. Tá? Então é bem tranquilo. Se você tem dúvida de como fazer isso aí, coloca a ponta dos dedos no sentido da força né, e a palma da mão no sentido do ponto de aplicação da força até o eixo no qual você está somando os momentos e você vai descobrir que essas duas forcinhas causam um momento cujo vetor tende a entrar no plano da seção transversal. Tá? Isso aí é a aplicação da regra da mão direita. Tá? Então, bem tranquilo aí. Você vai perceber né, que esse N vezes esse raio é uma contribuiçãozinha de momento que tende a entrar no plano da seção transversal, mas este N né, vezes o raio também gera uma contribuiçãozinha de momento aí que tende a entrar no plano da seção transversal. Tá? Então a gente faz isso aqui, né, o momento de torção reativo ou resultante aí da presença
dos elementos de barra simples, ele é dado por 2 vezes N, onde N é essa forcinha, vezes o raio da seção transversal. Tá bem? Que é 2,5 centímetros. Então a gente faz essa conta aqui, a gente descobre que o momento de torção reativo ele é 0,05 N, tá? Onde N é o valor dessa forcinha aqui, ó, tá? A força normal nas barras. Devido, né, às unidades que nós adotamos, né, ó, esse momento reativo aqui ele é kN vezes metro a unidade dele, né, pelo fato do N estar implicitamente definido aqui como em unidades de kN. Tá? Ótimo. Então, ó, se, né, esse momento aqui, ó, devido à atuação dos elementos de barra simples, ele tende a entrar no plano da seção transversal, então quer dizer que quando eu transporto ele para o eixo, né, o sentido dele está ilustrado nessa figurinha aqui. Ó. Então temos o engaste, né, que é o ponto A, temos a primeira parte do eixo e temos a atuação desse momento de torção reativo, né, devido à presença dos elementos de barra simples. Então agora o que nós temos que fazer é, vamos impor o equilíbrio, tá? Então eu vou ter aqui ó, o R, que é o momento de reação, né, mais R, né, ó, menos esse momento de torção reativo, que é o 0,05, isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente descobre, né, que o R em módulo é igual a esse momento de torção reativo 0,05. Então, pela nossa convenção de sinal, né, como ambos esses momentos tendem a gerar, né, um vetor que entra no plano da seção transversal, então o momento de torção nesse caso aqui ele vai ser menos 0,05 N. Tá bom? E nesse segundo pedacinho aqui, né, ó, o momento de torção ele é zero, ele é nulo. Joia? Então, se eu já tenho agora qual é o diagrama de momento de torção do problema, basta que a gente faça o quê? Basta que a gente calcule, né, o giro relativo entre a seção A e a seção B, ou B'. Tá bem? Então, para isso, ó, como o giro relativo, né, aqui, como já expliquei anteriormente, é mais fácil a gente tomar esse pedacinho aqui pelo fato do giro ser zero. Tá? Então, esse giro relativo que a gente calcula já é igual ao giro total nessa extremidade que a gente quer calcular o giro. Tá? Então, vamos considerar aqui, né, aquela mesma equação do giro que a gente utilizou anteriormente, né, pelo fato da seção transversal deste pedacinho aqui ó, do eixo ser uma seção transversal vazada de paredes finas de septo único. Então é só substituir os valores. Né? Então eu vou ter aqui o menos 0,05, que é o valor do momento de torção, 4 vezes a área média, G vezes a integral perimétrica, isso aí integra no comprimento. E o resultado, né, desse giro aí, ó, ele é menos 0,000375 N radianos. Então, o fato de ser negativo aqui, ele quer dizer apenas que o giro, devido a esse momentozinho aqui, ele é um giro no sentido horário, né? Pelo fato do momento estar posicionado de tal forma a contribuir, né, para os giros horários da seção transversal. Tá? Joia, o N que está aqui nesse giro também é a força normal atuante no elemento de barra simples. E aí eu estou chamando aqui esse giro, né, de φ1 pelo fato de ser o giro do problema 1. Tá? Ou seja, o giro no ponto onde nós removemos a vinculação devido à ação, né, das reações aí, associadas às vinculações removidas. Tá bem? Então, com base nesses dois giros calculados anteriormente, nós temos que fazer a superposição dos efeitos. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos tomar o giro do problema 0, superpor com o giro do problema 1 e dizer que esses dois giros devem ser iguais a quem? Aquele φb que nós determinamos anteriormente. Tá? Ou seja, o giro que compatibiliza o giro do eixo com o deslocamento dos elementos de barra simples. Tá? Então aqui é só substituir os valores. Né? Então teremos o giro do problema 0, que foi um giro positivo, né? Pelo fato do momento de torção estar orientado no sentido positivo, menos, né, o giro do problema 1, que isso aqui tem que ser igual ao φb, né? Ou seja, aquele giro de compatibilidade que nós já mencionamos anteriormente. Então, quando nós fazemos essa conta, a gente descobre, né, o valor do N em função do momento de torção aplicado. Então, esse N aqui dá 2,222T. Tá bem? Fácil até aqui? Então, com isso, a gente responde, né, a parte A da questão 1, que pedia que a gente determinasse a intensidade da força normal em função do momento de torção aplicado. Então, essa aqui é a resposta da parte A. A parte B pede, né, que a gente determine a máxima intensidade do momento de torção para que a falha não aconteça nos elementos de barra simples e nem no eixo. Então, para isso, né, o enunciado do problema forneceu tensões limites tanto para os elementos de barra simples quanto para o eixo. Tá bem? Então, o que nós temos que fazer agora? Se eu já sei quanto vale aqui o valor da força normal, tá? Vamos calcular agora, né, quanto vale o momento de torção ao longo do comprimento do eixo, né, para que eu possa
construir o diagrama de esforços solicitantes, identificar quais são, né, os valores máximos de torção nos dois subcomponentes do eixo, e aí a gente calcula, né, a máxima torção em função das tensões limites. Tá bem? Então o que a gente faz agora? Né? Bom, basta que a gente, se eu já sei quanto vale o N em função do T, então eu já sei quanto que vale aqui aquele momento de torção, né, reativo devido aos elementos de barra simples sobre o eixo. Se aquele momento de torção reativo, como nós já mostramos anteriormente, ele é 0,05 de N, e N vale 2,222T, então a gente sabe que esse momento de torção reativo devido à presença dos elementos de treliça é 0,111T. Tá certo? Só complementando aqui a informação, né, como esse valor de N ele resultou positivo, então quer dizer que aquele sentido de giro que nós arbitramos, né, no slide anterior, de fato é aquele, né, ou seja, a seção transversal está girando no sentido anti-horário mesmo. Tá? Então, se isso está acontecendo, né, então quer dizer que as barrinhas de treliça serão alongadas. Tá? Então, o problema foi, ou seja, aquela hipótese, né, que nós assumimos inicialmente, de fato era a hipótese acertada. Tá? Então, se eu já sei, né, quanto valem aqui o momento reativo, né, devido à presença dos elementos de barra simples e também o carregamento externo atuante, que é o T, podemos impor o equilíbrio para traçar o diagrama de momento de torção. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter menos R menos 0,111T mais o T igual a zero. Então, faz o equilíbrio aqui e descobre que esta reação aqui, né, ele é 0,889 de T. Tá certo? Esse Rzinho aqui. Então, com isso, como resultou positivo, né, e o vetor está saindo do plano da seção transversal, então isso aqui é positivo, então esse primeiro pedacinho aqui vai estar submetido a 0,889 de T, e o segundo vai estar submetido a T. Certo? Então agora, se eu já sei quanto vale o N em função de T, e eu já sei quanto valem os momentos de torção máxima em cada um dos trechos, agora é só fazer a conta da tensão, tá? Que é muito simples. Então a verificação nos elementos de barra simples, né, a tensão é N sobre A, certo? Estamos assumindo a hipótese de tensão normal média. Então, a gente já foi dado no enunciado, né, que a tensão normal máxima naquele problema é 150 MPa. Então eu estou transformando aqui de 150 a 10 a terceira para escrever esse cara em termos de kilonewtons por metro quadrado, que é igual à força normal máxima, que é o 2,222T, dividido pela área, que é dado aqui, né, que é o meio centímetro quadrado. Então, fazendo essa conta, a gente descobre que o T, né, para os elementos de barra simples, máximo admissível, é 3,375 kN vezes metro. Já nos eixos, né, nos dois pedacinhos aqui que compõem esse eixo analisado, temos, né, uma porção que é a seção transversal circular maciça e outra que é a seção transversal circular vazada. Então, no trecho circular maciço, a tensão é dada por tensão de cisalhamento, né, ela é dada por momento de torção dividido pelo momento polar de inércia vezes o ρ, que é a posição radial. Então, nesse caso, né, a tensão foi dado lá que é o 100 MPa, que é a tensão de cisalhamento admissível. Então, estou multiplicando por 10 a terceira para transformar para kilonewtons por metro quadrado. O momento polar de inércia, né, ele, como vocês se lembram, né, ele é πr a quarta sobre 2. Então, o raio da seção transversal ele é 2,5 centímetros. E o ρ, né, seja a coordenada radial, a gente já viu isso aí, né, que a tensão de cisalhamento máxima vai estar atuando na periferia da seção transversal, ou seja, no máximo valor da coordenada radial, que é igual ao raio. Tá? Então aqui a gente coloca o valor do raio da seção transversal. Então com isso a gente descobre, né, que para o trecho aqui circular, que o momento de torção máximo pode ser 2,454 kN vezes metro. Tá bem? E para o trecho, né, de seção transversal circular vazada, então a equação que permite a gente calcular a tensão máxima é a tensão de cisalhamento, é igual ao momento de torção sobre 2T área média. Então, com isso, igualamos a tensão de cisalhamento admissível dada no enunciado do problema com o valor do momento de torção definido aqui, né, por meio do diagrama de esforço solicitantes, que é o 0,889T, dividido por 2 vezes T vezes a área média. Então faz a continha e descobre que o T é 5,624 kN vezes metro. Então a questão toda que nós temos que resolver agora é, temos 3 valores de T e qual deles é o máximo admissível, né, para esse problema. Então com base nisso aqui a gente descobre que é o menor deles. Né? Tá, porque se eu aplicar um momento de 5,624, então esse momento aqui é maior do que os outros dois, então já nós iríamos observar, né, a falha na porção circular e também falha nos elementos de treliça. Joia, então a resposta para a parte B é essa aqui, 2,454 kN vezes metro, que é o máximo momento de torção
a gente pode aplicar, né, nesse sistema aí para que a gente não observe a falha, tá? Ou uma tensão superior às tensões limites fornecidas. A segunda questão, que possui esse enunciado aí, ó, que diz o seguinte, ó, que o eixo indicado na figura abaixo ele é biengastado e composto por uma seção transversal vazada de paredes finas com 2 septos. Além disso, né, o eixo é submetido à ação de um momento de torção concentrado de intensidade igual a 5 kN vezes metro. Para essa estrutura, determine, letra A, o valor do momento de inércia-torção, o IT, tá? E também a máxima tensão de cisalhamento devido à torção que ocorre no eixo indicado nessa figura. As dimensões da seção transversal estão apresentadas em centímetro e as espessuras das paredes finas que compõem a seção transversal são T1 igual a 1 centímetro e T2 igual a 0,5 centímetros. Então, ó, é um eixo aqui, ó, biengastado, né, de comprimento igual a 2 metros, onde nós observamos a presença de um momento concentrado aqui, ó, a 1,5 metro de distância da extremidade A. Tá bem? Além disso, né, ó, esse eixo aqui, ó, possui essa seção transversal, ou seja, é uma seção transversal de 2 septos, tá, fechada, cuja, né, as espessuras das paredes finas são T1 para as paredes finas externas da seção transversal e a parede fina interna ela é a T2. Tá bem? Então, as dimensões aqui estão em centímetro. E essa questão envolve 2 aspectos, né? Envolve, primeiro, a aplicação da analogia de membrana, tá? Para que a gente consiga calcular, né, o valor do momento de inércia da seção transversal, né, o momento polar de inércia desse cara aqui. E também, né, ó, envolve, né, a solução de um problema hiperestático. Né? Então, esse cara está bem engastado aqui. Tá certo? Então, vamos lá, né? Resolver esse cara. Eu optei por resolver esse problema também utilizando método das forças, porque eu achei mais simples, né? Porém, você poderia já impor a condição de compatibilidade direto no problema, tá? Já que você já sabe que a somatória, né, dos giros ao longo de todo o eixo ela é zero, pelo fato de ser biengastado. Tá? Então, a gente já sabe que aqui o giro vale zero e aqui o giro vale zero. Tá? Então, existem essas duas maneiras de resolver. Eu vou optar aqui por fazer o método das forças, porque eu acho mais simples. Então, o primeiro passo, né, a primeira etapa aí de solução envolve a determinação, né, do momento polar de inércia, do momento de inércia a torção dessa seção transversal. Tá? Então, como a seção ela tem 2 septos, né, e além disso ela é fechada, então nós temos que aplicar a analogia de membrana, que se vocês se lembram bem lá, nós temos que calcular, né, o volume contido debaixo da membrana que está contida aí no topo aí dessa seção transversal. Tá? Então, se tiverem dúvida, recorram lá ao vídeo explicativo sobre a teoria que está aí por trás. Então, para isso, ó, eu estou chamando aqui, ó, essa parte triangular da seção transversal de parte 1 e a parte retangular de parte 2, tá bem? E aí a área média, né, ó, do trecho 1 ela é 20, né, ó, vezes 30 sobre 2, que é uma área triangular, então dá 300 centímetros quadrados, e a parte 2 retangular, 30 vezes 20, que é 600 centímetros quadrados. Tá bem? Então eu estou arbitrando aqui também, ó, que a altura do trecho 2 ela é maior do que a altura do pedaço 1. Tá? Por simplicidade também, você poderia considerar aqui isso diferente. Né? Você poderia considerar que a altura do trecho 1 é maior do que a do 2, e isso sem problema nenhum. Isso aqui nós arbitramos na solução do problema, e depois a gente checa, né, a solução e verifica se essa condição está sendo atendida. Tá? Então isso aqui essa hipótese ela é importante simplesmente para você impor o equilíbrio de forma correta, né, em cada um dos septos, né, para que a gente consiga determinar a altura de forma correta. Então, ó, vamos equilibrar primeiro aqui o septo 1, que é o pedacinho triangular, e aí é simplesmente o equilíbrio, né, da membrana. Então eu vou ter P, que é o valor da pressão interna da membrana, vezes a área média do septo considerado. Isso aqui tem que ser igual, né, a somatória do I variando de 1 até o número de lados, né, do septo, que multiplica o K, HI sobre TI vezes o LI, onde o HI é a altura do septo, o TI, né, ele é a espessura da paredezinha fina, da parede fina considerada, e o L é o comprimentozinho, certo? Da parede fina considerada. Então vamos lá. Então eu vou ter o P vezes 300, que é o valor da área média do septo 1, que multiplica o K, que multiplica o H1, que é a altura do septo, dividido pela espessura aqui, ó, que é o 1 centímetro, vezes o comprimento Lzinho 1, que eu estou considerando aqui, ó, que é esse pedaço aqui, ó, que é o 20 centímetros, mais esse cara inclinado, que ele nada mais é do que
20 ao quadrado mais 30 ao quadrado raiz. É o Pitágoras aqui, tá certo? Então, com isso, eu consigo calcular as forças equivalentes, né, ó, atuantes nesse pedaço inclinado e nesse outro aqui. Tá? Então, que tem o sinalzinho do H dessa maneira. Mas aí eu tenho que considerar também, ó, a forcinha H que atua na interface do septo 1 e 2. Como eu estou assumindo, né, que esse H1 aqui é menor, então a gente tem que assumir que por ação e reação esse H está para cima, né, porque a mesma forcinha H do septo 2, né, que está aqui na altura 2, ele tem um sinal contrário, né, para que a somatória das forças seja equilibrado, tá bem? Então por isso que tem esse sinalzinho menos aqui, que eu estou equilibrando essa forcinha, tá? Então, ó, nessa parede fina aqui horizontal de espessura T2, como que vai ser a contribuição dela, né? A contribuição de forcinha? Vai ser o K, que multiplica a altura, né, onde K é a força por comprimento, né, vezes o H, que é a altura 2 menos a altura 1, né, ou seja, essa diferença aqui, né, dividido pela espessura, que é 0,5, vezes o comprimento, tá, que é o 30 centímetros. Então, faz a conta aí e descobre, né, ó, que o resultado aqui dá 116,055 H1 menos 60 H2, que é igual a 300P sobre K. Tá? Joia, então isso aqui é a equação que sai do equilíbrio do septo 1. Já o equilíbrio do septo 2, a equação é a mesma, né? Só muda aqui os trechos, né, os comprimentos dos trechos analisados. Então eu vou ter P vezes a área média, que é 600 centímetros quadrados, que é igual a K, H2 dividido pela espessura, que é 1, nesses trechos aqui, ó, 20, 30 e 20. Então por isso que aparece esse pedaço aqui, ó. E aí, mais, né, ó, a forcinha da interface entre os dois septos. Então eu vou ter o K, H2 menos H1 dividido por 0,5 vezes 30. Então faz a conta e descobre que a equação que sai do equilíbrio do septo 2 é menos 60H1 mais 130H2 igual a 600P sobre K. Então vamos resolver essas duas equações conjuntamente, né? As equações 1 e 2. Estou colocando aqui na forma matricial só porque é mais fácil resolver na calculadora eletrônica, né? Então com isso a gente descobre, né, que as alturas são do septo 1 é 6,529 P sobre K e do septo 2 7,629 P sobre K. Tranquilo, tá? Então se eu já sei agora quais são as alturas dos septos e já sei também quais são as áreas das áreas médias, né, dos dois septos, eu consigo calcular o volume deles facilmente, né, ó. Basta que eu multiplique, tá, a área pela altura, né, de cada um dos septos. Então o volume, né, ó, vai ser o 300, que é a área média do septo 1, vezes a altura dele, mais a área média do septo 2, vezes a altura dele. Então faz essa continha aqui e descobre que o volume é 6.536,1 P sobre K centímetros cúbicos. Tá bem? Joia. Ainda, o momento, né, polar de inércia, o momento de inércia e a torção desse cara, ele é dado por essa expressãozinha, ó, 4K sobre P vezes o volume. Então eu vou ter aqui o 4K sobre P vezes o volume, que é 6.536,1 P sobre K. Então os P sobre K aqui e K sobre P cortam, né? Então o momento polar de inércia vai dar 26.144,4 centímetros a quarta. Tá? Então até aí resolvido, fácil até aqui. Tá? Então a parte A da questão está resolvida. Então agora vamos calcular a tensão máxima. Tá? A tensão máxima, para que a gente faça essa conta, a gente tem que descobrir quais são, né, os momentos máximos atuantes ao longo do eixo. Tá? Então para isso a gente tem que traçar, né, o diagrama de esforços solicitantes. Então para isso, ó, eu optei, como eu já mencionei anteriormente, resolver o problema por meio de método das forças, porque eu acho mais simples, né? Então a gente sabe que o giro no problema, nesse aqui é dado, né, pela integral no comprimento do momento de torção dx sobre tg. Tá? Então, beleza, né? O que a gente faz aí no método das forças? Vamos tomar a estrutura estaticamente indeterminada ou a estrutura hiperestática e transformar ela numa estrutura isostática equivalente, né? Como que a gente faz isso aí? Removendo vinculações. Então, nesse caso, ele é muito mais simples, né? Porque as vinculações que nós temos são apoios mesmo, né? Então, ou seja, são apoios cujos giros são nulos, tá? Diferentemente do problema anterior, onde, né, na nossa vinculação, pelo fato dos elementos de trailer se deslocarem, o giro não era zero naquele ponto de conexão. Tá? Então, nesse caso aqui, né, ó, então, vou transformar a estrutura hiperestática numa isostática equivalente por meio da remoção da vinculação B. Então, essa aqui é a estrutura isostática equivalente e aqui, né, os 5 kN vezes metro é o carregamento externo atuante.
Então, ó, muito simples, né? Vamos colocar aqui o momento de reação R atuando aqui. Então, somatória de momentos igual a zero, menos R mais 5 igual a zero. Então, esse R é igual a 5. Conseguimos traçar o diagrama, né, de esforços solicitantes de maneira muito tranquila, como está ilustrado aqui nessa figurinha. Né? Então, temos um momento de torção 5 atuando ao longo do comprimento de 1,5 metro, enquanto aqui esse pedacinho, o momento de torção é zero. Tá? Então, ou seja, o giro relativo nesse pedacinho aqui de momento de torção zero, ele é zero. Tá? Mas então isso não significa que o giro aqui seja zero. Tá? O giro relativo nesse pedacinho aqui é zero. Tá? Então isso quer dizer apenas que o giro aqui, nessa seção, né, distante de 1,5 metro do apoio A, é igual ao giro na extremidade B. Ótimo. Então como que a gente faz esse cálculo? Né? O φB, tá, que é o giro aqui ó, na extremidade, onde nós removemos a vinculação, é igual a algo que eu estou chamando aqui ó, de giro do problema zero, que é a integral, né, de 0 até 1,5 do momento de torção dividido por IT vezes G dx, né, ou seja, integral nesse comprimento, mais o zero, que é o giro relativo nesse pedacinho. Então, fazendo a conta aí, ó, nosso φ0 vai dar 7,5 ITG radianos. Tá? Então, deixei aqui em função de ITG. Já no problema 1, o que nós fazemos? Né? Nós tomamos a mesma estrutura isostática equivalente e nós, né, introduzimos a presença, né, das reações associadas às vinculações removidas. Tá? Então, da mesma forma como no exemplo anterior nós introduzimos, né, a força normal decorrente, né, do alongamento das barrinhas sobre o eixo, essa influência aqui, essa influência é dada pelo momento de reação TB. Tá bem? Então é muito simples, né? Eu estou arbitrando também esse sentido de atuação do momento de torção, poderia ser ao contrário também, né? Você poderia colocar ele com o vetor, com um vetorzinho orientado na horizontal para a direita sem problema nenhum. Então a gente faz aqui o equilíbrio, né? Eu vou ter mais R menos TB igual a zero. Então esse R é igual ao TB. Então como os vetores de momento de torção estão entrando no plano da seção transversal, isso é negativo na nossa convenção, né? Então fechou. Então qual que é o valor aqui ó, do giro no ponto onde nós removemos a vinculação, né? Ou seja, aqui ó, no B, decorrente da atuação desse momento reativo TB. Olha, fácil, né? Utilizamos essa mesma equação aqui ó, do momento de torção dividido por ITG, isso integrado no comprimento considerado. Nesse caso aqui, ó, como o momento de torção ele é zero, ele é diferente de zero, né, ao longo de todo o comprimento da barra, então vamos fazer essa integral de 0 até 2 metros, né, do menos TB sobre ITG dx, né, então calcula facilmente esse giro aí que eu estou chamando de giro do problema 1, como sendo menos 2 TB sobre ITG radianos. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora, ó, já calculamos o giro do problema 0, giro do problema 1, vamos compatibilizar. Né? Vamos dizer que o giro do problema 0 mais o giro do problema 1 tem que ser igual a quanto? Olha, tem que ser 0, né? Porque aqui é um engaste, então aqui o giro tem que ser 0. Né? Então, quando a gente faz essa compatibilidade aqui, a gente descobre, né, que o nosso TB ele é 3,75 kN vezes metro. Tá bem? Então, fácil até aí, se resultou o sinal positivo, então quer dizer que o sentido do TB que eu arbitrei lá no problema 1, de fato, é aquele mesmo, né? É o sentido correto. Então vamos obter aqui o diagrama de esforços solicitantes, para que a gente determine, né, os pontos aí de máxima solicitação. Então já sabemos, né, que esse aqui é o 5, que é o valor do carregamento aplicado, 3,75 que é a reação do apoio B, então vamos determinar a reação do apoio A. Então teremos aqui, né, ó, menos R mais 5 menos 3,75. Então a gente descobre que este momento reativo aqui ele vale 1,25 kN vezes metro. Então dessa maneira, né, a gente consegue traçar facilmente aqui o diagrama de um momento de torção, tá? E identificamos, né, de forma fácil que o máximo momento de torção atuante no eixo é o 3,75. Tá? Então fácil. Então a gente viu lá anteriormente no curso ó, que o momento de torção ele causa uma tensão de cisalhamento no problema. E que no caso de seções, né, multiseptos, né, de paredes finas, que essa tensão de cisalhamento máxima ele é dado por essa equação, ou seja, ele é dado pelo alfa máximo dividido por momento de torção sobre 2 vezes o volume. Só que esse alfa máximo, se vocês se lembram lá, ele é dado, né, pela razão de H sobre T. Tá certo? Então aqui ó, no problema analisado nós temos uma altura, que é a altura do septo 1, nessas duas paredes aqui, ó, nessa parede vertical e nessa parede inclinada. Temos a altura do septo 2, que atuam nessas duas paredes verticais e nessa parede
horizontal, mas nessa parede fina aqui, ó, a altura é dada pela diferença, né, entre as duas alturas dos septos, que é o H2 menos o H1. Então nós temos que fazer a verificação, ó, de qual é o máximo alfa entre estes três. Tá bom? Então eu estou chamando aqui, ó, de alfa1, que seria dado o alfa, né, dado pela razão entre o H1 e a espessura, ó, das paredes finas, né, a menor espessura das paredes finas, que nesse caso é igual, né, as duas são iguais. Mas entre essas duas aqui, ó, que é 1 centímetro. Né? Então faz a conta e descobre que o alfa para o septo 1, o máximo alfa para o septo 1, ele é 6,529 pk. Já o máximo alfa para o septo 2, ele é dado pela altura 2 dividido pela mínima espessura das paredes finas, né, do septo 2, as paredes livres, né, do septo 2, que nesse caso todas são T1, né, então todas têm espessura igual a 1 centímetro. E com isso a gente descobre, né, que o nosso alfa 2 ele é 7,629 p sobre k. Finalmente, né, ao longo da interface entre os dois septos, né, a altura é o H2 menos o H1, dividido pela espessura desse septo aqui, daquela parede fina que compõe a interface entre os septos, que é 0,5 centímetros P sobre K. Então faz a conta, a gente descobre que o alfa na interface entre eles, né, por isso que eu estou chamando ele aqui de alfa 1, 2, ele é 2,2 P sobre K. Então a máxima tensão de cisalhamento vai estar atuando, né, no máximo alfa, que nesse caso aqui é o alfa 2. Então, ó, fácil, né? Vamos fazer a conta. Então o tal máximo ele é o 7,629 P sobre K, que multiplica 3,75 kN vezes metro, que é o máximo valor de momento de torção, vezes 2 vezes o volume, tá? Que é o 6.536,1. Estou multiplicando aqui um 10 a menos 6 para passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Tá? E aí, P sobre K. Então essas carinhas, essas letrinhas aqui cortam, né? E aí a tensão de cisalhamento máximo ela é 2.188,56 kN por metro quadrado. Tá? Então, com isso a gente determina a tensão de cisalhamento máxima no problema. Então, essas foram as duas questões que compuseram a prova. Né? A prova estava bem simples, né? Resolvemos, inclusive, nos vídeos exercícios semelhantes a esses. Mas o objetivo aqui na verdade, praticar os conceitos fundamentais. Né? Ou seja, como que você consegue calcular tensões, né, em eixos, como é que você consegue calcular giros em eixos, né, e em especial aqui para isso nós utilizamos estruturas estaticamente indeterminadas, né, para a gente praticar isso aqui um pouquinho. E aí uma vez, né, utilizando, né, as compatibilidades de giros para essa sequência determinar qual é o diagrama de momentos de torção, ou seja, o diagrama de esforço solicitante, a gente consegue calcular, né, as tensões máximas. Então o objetivo aqui era realmente praticar os conceitos fundamentais que nós vimos ao longo do curso. Então, muito obrigado, um grande abraço.